Fala, rapaziada do Green, como é que vocês estão? Vamos passar aí para mais um dia de análise agora, verificando os jogos do dia 3/2. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur e eu sempre tento trazer as melhores oportunidades do mercado que temos no dia. Tem poucos jogos no dia 3, pessoal, todos de Copa, porém acredito que tenha bastante valor nos jogos que eu separei para vocês. Eu não vou estar abordando o jogo do Everton, pois o Everton vem de uma fase horrível. Tá com um time aqui que vem numa boa fase, porém não é um time que no papel possa sobressair contra o Everton. Mas é futebol e tudo pode acontecer. Então não tenho um palpite para esse jogo pro pré-live. Agora, na Copa Rei, nós temos o Real Betis contra o Royal Vallecano. O Royal Vallecano que joga muito bem dentro de sua casa, porém quando joga como visitante não vem figurando boas partidas. O Real Betis agora ele já vem numa ascensão aí no campeonato, tá com uma cotação de 1,73 cotado como um favorito e acredito que tá bem parelha, tá bem cotado e vale e tem muito valor essa cotação. Porém, o que eu posso frisar para vocês nas partidas entre eles, pessoal, em que ambas as equipes marcaram nos últimos 5 jogos, mais do que 4.5 cartões nos últimos 8 de 10 jogos e menos do que 10.5 escanteio nos últimos 4 de 5 jogos. O Real Betis vem sem derrotas a 3 jogos, sofreu gol nos últimos 5. Os últimos confrontos direto entre eles, que pode estar destacando aqui que o Real Betis levou a melhor, né? Ganhou os últimos 2 e empatou 1. Tendo essa questão também, como vocês podem ver, o Real Betis jogando fora de casa, ele conseguiu arrastar esse jogo aqui. Foi um jogo muito difícil, conseguiu ganhar. Aqui ele empatou em 1-1 e venceu dentro de casa em 3-2. Esse outro jogo o Real Vallecano empatou em 2-2, mas como era pela Copa Rei, também ganhou nos pênaltis. Eles têm um histórico bem interessante entre eles, porém no momento em que eles vêm vivendo, acredito sim que o Real Betis é o cotado a estar vencendo essa partida. E eu vou estar cravando para vocês o casa empate anula, que no momento em que eu estou gravando, está com uma cotação aqui de 1,30. Então acredito que tenha muito valor esse casa empate anula. Vamos passar aqui para o próximo jogo. Vai ser o jogo do Basel na Suíça. Aqui temos o jogo do Basel. Aqui já é pela Super League na Suíça. Na classificação que a gente pode estar verificando que o Basel está em terceiro colocado. Pode estar encostando aqui no Young Boys. O Young Boys que vacilou nesse último jogo. Perdeu de 1-0 para cá. Extremamente magrinho, fora do padrão. Porém, vamos agora para o jogo do Basel. O Basel que está com 10 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. 50 gols marcados e 29 gols sofridos. O seu visitante está aqui com 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. 39 gols marcados e 44 gols sofridos. É um campeonato over para a gente estar buscando o mercado de gols. Porém, pessoal, o que a gente pode frisar ainda mais com vocês é que jogando dentro de casa o Basel só perdeu uma partida e tem 27 gols e 12 gols sofridos somente. O seu visitante, o Galen, ele está com 4 vitórias, não empatou nenhuma partida ainda e perdeu 7 como visitante. Então, como mandante, ele vem figurando melhores jogos, como visitante não vem agradando nos últimos confrontos. Ele fez 17 gols e sofreu 24. Então, tanto leva quanto faz pelo menos um gol por partida. Está com uma média boa de gols. O que a gente pode frisar nos confrontos entre eles, que foram menos do que 2.5 gols. No caso, os confrontos diretos são unders, porém os dois times são overs. Então tem valor sim buscar o acima de 1,5 nessa partida. Porém o que eu vou cravar e o que eu tenho bastante confiança é no Basel empate anula, que está com uma cotação de 1,44. Tem mais valor do que esse acima de 1,5. Tá bom? Até que tá porque está com uma cotação maior e acredito que tenho mais confiança. Eu tenho mais confiança no empate anula no Basel. Vamos passar aqui para a Bélgica. Temos o jogo do Anderlecht contra o Eupen. Acho interessante esse jogo, porém está com uma cotação muito esmagada. O Anderlecht está com uma cotação aqui de 1,20. Não entro em vitória seca numa cotação dessa, nem colocando em bilhete. Mas o que a gente pode destacar para vocês é que ambas as equipes marcaram nos últimos 5 de 6 jogos. Foram menos do que 4.5 cartões nos últimos 8 de 10 jogos. E o Anderlecht vem sem derrotas a 3 jogos. Temos aqui outro destaque também. Nos últimos confrontos entre eles, os últimos 3 bateram ambas marcas, foram acima de 1,5. E o que eu vou estar cravando vai ser o acima de 1,5 nessa partida. Para completar bilhete, tá? Somente porque o acima de 1,5 está uma ordem de 1,18. Mas acredito que tenha muito valor o acima de 1,5 também, somente para o Anderlecht.
Ele está com uma cotação de 1,30, então já dá para cravar num bilhete esse underlet acima de 1,5 a 1,30. Outro detalhe, esse jogo é muito interessante para a gente buscar o ambas marcam no ao vivo. Se tiver dando padrão, as duas equipes tiverem tendo oportunidade, tiver aquele jogo bem pegado lá e cá, tendo oportunidade para os dois, eu vou estar buscando o ambas marcam, está com uma cotação de 1,90 no momento que eu estou gravando. Outro jogo vai ser o do Alanyaspor contra o Gaziantep, já puxando para a Turquia, pessoal. Temos aqui a Copa da Turquia rapidamente. Bem aqui, Alanyaspor contra o Gaziantep. Temos o Alanyaspor cotado como favorito. Acredito também que o Alanyaspor pode estar ganhando essa partida. O Gaziantep, apesar de ser um bom time, ele não vem figurando boas partidas, principalmente no seu campeonato. Lá como visitante, ele tem uma média muito baixa. Porém, como mandante, ele é um excelente mandante. Mas ele não vai estar jogando no seu território, então o Alanyaspor se torna total favorito para essa partida. O que a gente pode estar frisando com vocês que nos últimos confrontos foram ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5 e menos do que 10.5 escanteio nos últimos 7 jogos. O Alanyaspor sofreu gol nos últimos 6, foram mais do que 2.5 gols nos últimos 5 de 7 partidas, ambas as equipes marcaram nos últimos 5 de 6. Os confrontos diretos a gente tem um favoritismo aqui para o Gaziantep, porém é aquela questão de jogar dentro do seu território. Nos últimos 3 jogos, 2 deles o Gaziantep jogou dentro de casa. E quando jogou como visitante, perdeu de 3-2. Todos os jogos foram over, acima de 1,5. E eu vou estar cravando esse acima de 1,5, que está com uma cotação de 1,28. Vejo muito valor. Mas acredito sim que o Alanyaspor não perca essa partida. E está com uma cotação de 1,30. O casa empate anula. Então, são 2 oportunidades que a gente pode estar buscando no pré-live. O último jogo, pessoal, já vai ser pela Orlando. Eu até passei aqui mais para baixo, mas a Orlando está aqui mais para cima com o AZ contra o Ajax. Essa partida não tem muita cotação para a gente estar buscando, apesar de o Ajax estar com 1,67 como visitante, eu não vou confiar nele. A única oportunidade que eu vi bastante valor e dá de buscar até separado é o acima de 2,5. São 2 times over, porém os confrontos deles foram under. Apenas o último aqui terminou nesse acima de 2,5, né? E o penúltimo em 2021. É arriscado, sim, mas é o que eu mais confio nessa partida para estar buscando num pré-live, acima de 2,5. Bom, é isso aí, pessoal. Foi esses jogos que eu separei para vocês. São poucos jogos, mas jogos de valor. E eu vou estar deixando um bilhete no final do vídeo. Então, bilhete no final do vídeo. Valeu, falou!